Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de agosto de 2017. Após veto, governo envia ao Congresso novo projeto que reduz floresta no Pará. O governo federal enviou ao Congresso um novo projeto de lei que diminui os limites da Floresta Nacional Flona do Jamanchim, no Pará, para criar uma área de proteção ambiental APA, Unidade de Conservação de Uso mais flexível. A nova proposta foi elaborada após veto do presidente Michel Temer a duas medidas provisórias alteradas pelos parlamentares para reduzir a flora. O novo projeto de lei prevê que a APA do Jamanchim terá cerca de 350 mil hectares e permitirá a regularização fundiária de propriedades existentes na região. Já a flora do Jamanchim, que foi criada em 2006 e tem 1,3 milhão de hectares, será reduzida para 954 mil hectares. De acordo com o governo, as ações propostas têm como objetivo reduzir o desmatamento, diminuir os conflitos e fortalecer as ações de governança na região. Em junho, diante da mobilização de ambientalistas, Temer voltou atrás na proposta de alterar os limites da floresta e vetou integralmente a medida que previa a redução da flora do Jamanchim. Desde então, a rodovia BR-163 tem sido palco de manifestações de produtores rurais que pedem a redução da área da Floresta Nacional. Na semana passada, 2 caminhões cegonha que transportavam viaturas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA foram incendiadas durante uma emboscada em um município da região. Após o envio do novo projeto de lei ao Congresso, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura criticou o que chama de retrocessos socioambientais que trazem muito mais do que prejuízos ao meio ambiente. Com a redução da flora do Jamanchim, segundo a entidade, o Brasil está perdendo a oportunidade de se posicionar internacionalmente sobre a preservação da Amazônia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a medida provisória enviada originalmente ao Congresso sobre o tema foi completamente desfigurada pelos parlamentares, o que fez com que Temer a vetasse integralmente e enviasse o novo texto. Para ser concretizado, o veto presidencial ainda precisa ser apreciado pelos parlamentares. A criação da APA do Jamanchim tem por objetivo a proteção da diversidade biológica, disciplinamento do processo de ocupação da região, fomento ao manejo florestal sustentável e a conservação dos recursos hídricos. A área da flora, por sua vez, passará a atender aos objetivos que motivaram sua criação, voltados para o manejo florestal sustentável, inviabilizados em função do conflito instalado, disse o Ministério. No livro Voo da Esperança, inspirado pelo Espírito Santos Dumont, psicografado pelo médium Winifigner Saxchetin, logo após o acidente no aeroporto de Congonhas com voos da TAM que ceifou 199 vidas, em 17 de julho de 2007 formou-se grande aglomerado de pessoas e espíritos em torno do acidente. E a espiritualidade convocou um grande político brasileiro desencarnado para acalmar a multidão de espíritos, onde ele falou: temos, já, uma missão a cumprir. Podemos, através da inspiração, falar aos membros do nosso Congresso o que os espera de dor e desespero no futuro, se não forem dignos da missão divina a eles confiada. Podemos ensinar que a felicidade espiritual, por séculos futuros, os espera se cumprirem a tarefa grandiosa. Alertá-los sobre o fosso de dores morais milenares que estão cavando para si mesmos, quando se desviam da missão de protetores da população, função espiritual equivalente à de um pai amoroso.
É doloroso para os brasileiros e muito pior para os próprios políticos, quando se esquecem dos compromissos de elevação moral que têm diante da espiritualidade que dirige o país. Precisamos falar aos dirigentes de todos os níveis, às equipes responsáveis pelo rumo do Brasil, que eles não têm ideia do quanto sofrerão, durante milênios futuros, os que favorecerem a destruição da dignidade da cidadania, difundindo a ignorância nas fontes de cultura. É preciso falar-lhes, por exemplo, que os bosques ao redor deste aeroporto foram destruídos, como também estão sendo as selvas que foram planejadas para manter o equilíbrio vibratório espiritual de toda a Terra. Refiro-me principalmente à Amazônia, onde a natureza em sua prodigalidade emite vibrações de amor ao planeta. Ensinar-lhes que, através das águas imantadas de amor da bacia amazônica, que se espalham por todo o Atlântico, a Amazônia leva energias de grandeza espiritual a todos os oceanos, beneficiando toda a Terra. É preciso alertar que, além das consequências físicas catastróficas, a destruição das matas da Amazônia afetará muitos sistemas de energias espirituais do planeta. Falemos a eles, estejam nos ministérios, nos quartéis, nos aeroportos, nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, que não é por acaso que este país tem a natureza deslumbrante que Deus nos oferece. Agora é a hora de o Brasil desenvolver-se economicamente para espalhar amor e paz por todo o planeta. A falta de amor ao país por parte de alguns governos brasileiros causa profundas mudanças no roteiro espiritual das nações, colocando países materialistas e guerreiros na vanguarda do planeta. Porém, o povo brasileiro manteve-se atrasado pela falta de cultura e esmagado pela pobreza que se acentua nas diferenças sociais. A atitude de muitos dirigentes brasileiros, ao impedir a eclosão da espiritualidade e pacifismo de nosso povo, alterou profundamente o planejamento espiritual do planeta. Peço-lhes que, urgentemente, inspirem os responsáveis pela psicosfera de Brasília a convencer os dirigentes de que aquela capital, profetizada por Dom Bosco muito anos antes da sua construção, foi planejada por missionários espirituais do bem para ser a capital espiritual de toda a cultura latina. Diga-lhes para imitarem a grandeza espiritual que caracteriza nossa pátria, na sua história de paz e de amor que floresce no coração pacífico dos brasileiros de bem. Enquanto falava, os corações daquela gente valorosa se conservavam em paz. A multidão de políticos aprendizes estava emocionada, em profundo silêncio. Sob a ação direta dos intimoratos bombeiros, as chamas lentamente foram dominadas. Corpos foram transformados em cinzas, enquanto muitas almas partiam, levadas por missionários do amor. Continuou o político professor, a justiça divina dará, aos líderes que se comprometeram a elevar os padrões morais do país, a participação no governo espiritual da pátria, além da felicidade pelo dever cumprido. Ao redor do aeroporto, região em que, no plano físico, deveria ser preservada de outras construções humanas, foi planejada, no plano astral, enorme área, como um círculo de segurança, com um bosque grandioso. Neste bosque previa-se a presença de espíritos de elevada categoria. Organizar-se-ia, aí, sob a responsabilidade desses espíritos, um posto de socorro a espíritos sofredores, muitos vindos de outros países. Mas a ganância e a falta de amor à pátria alteraram esses planos traçados no mundo espiritual. O homem, principalmente o que governa, ilude-se com as promessas de felicidade que a glória de mandar e o poder da riqueza passageira lhe dão.
logo se desvia do roteiro que lhe traria a verdadeira felicidade, que é do dever cumprido diante da vida espiritual. Muitos dirigentes, pobres desorientados, facilitaram para que organizações sem amor destruíssem os planos traçados. É grave a louca ilusão do enriquecimento material, às custas do empobrecimento cultural e espiritual da pátria. Ela, feito mãe bondosa, agasalha-os do berço à sepultura. Desorientados perante a vida, muitos governantes brasileiros não percebem que, se os cidadãos forem bem orientados, cultos, bem nutridos, com oportunidade de crescimento cultural e espiritual, não haverá tantos desvios à suprema lei, tanta doença, que é filha da miséria e da desigualdade social. A nação brasileira, pelos planos do governo supremo da terra, foi planejada para ser um oásis de grandeza, paz e progresso espiritual, cultural e científico no mundo. Os líderes do país aprenderão que a maior riqueza do ser humano é ter sua pátria social, culturalmente sólida, favorecendo a elevação espiritual de todo o povo. Do que vale desviar milhões e viver amedrontado, temendo assaltos, inseguro com os que vivem ao seu redor, tentando sobreviver à miséria sem cultura, sem desenvolvimento intelectual? O político parou, olhou aquela cena dolorosa e continuou: imaginem, irmãos, a dor e o desespero que muitos governantes vêm atraindo para o próprio futuro espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de agosto, por Feijão.